graça e paz a todos. Estamos aqui para continuarmos a série de exposições que nós iniciamos no livro do profeta Sofonias, nessa série de exposições dos livros dos profetas menores. Nós expomos o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento e o último dos profetas menores. E a expressão profeta menor não está falando da sua estatura, que eles eram pequenos em estatura, não, mas pelo tamanho do seu livro. São livros pequenos, são livros curtos. Por isso a expressão profeta ou profetas menores. Nós já fizemos a exposição, a introdução, já demos a introdução a Sofonias, já falamos dos versículos 2 a 6, dos versículos 7 a 13, e agora nós iremos abordar os versículos 14 a 18. A primeira cena que ele descreve aqui, o dia da ira do Senhor, que esse é o tema principal, o dia do juízo do Senhor, que tem aspectos presentes que foram para os seus dias, como ele estava profetizando que a Babilônia iria destruir o povo, iria destruir a cidade, iria levar o povo cativo e muita gente ia morrer. Conforme no versículo 7, que nós lemos aqui, calem-se, calem-se, calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O sacrifício que Deus estava preparando era Judá, era o povo de Judá, que iriam morrer devido à sua desobediência. E os convidados que Deus tinha santificado eram os babilônicos, que estavam chegando, que estavam vindo. E a primeira imagem do dia do Senhor é de uma grande inundação universal, que é os versículos 2 e 3, que ele fala que Deus iria consumir todas as coisas sobre a face da terra. Iria consumir todas as pessoas, os animais, as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas dos ímpios. Seria tão feio o que ia acontecer em Judá, em Jerusalém. Deus ia pegar tão pesado que ele assimilou aquilo a um evento de proporção de escala mundial, de escala global. E isso aponta também para o futuro, que haverá um dia que Deus irá reverter ou subverter a criação. Deus irá purificar a criação. Deus irá purificar a terra do seu pecado, porque o pecado foi chamuscado, porque a terra foi chamuscada, a terra foi lameada pelo pecado de Adão. O pecado de Adão foi a casca de banana, aonde ele escorregou e junto com ele toda a humanidade caiu e desobedeceu. E os versículos 7 a 13, ele fala sobre a ira de Deus, ele fala sobre o dia da ira de Deus que estava chegando. E agora, nos versículos 14 a 18, ele vai falar daquilo que vai acontecer. E ele vai falar aqui numa linguagem apocalíptica, numa linguagem poética. Juntamente você vai ver similaridades ao livro de Joel, capítulo 2. Algumas palavras que Sofonias vai usar aqui, Joel também usou, como trevas, escuridão, um dia terrível. Então ele fala da perspectiva presente nos seus dias, que Judá seria subvertida, seria destruída, o templo seria destruído e o povo ia ser levado cativo. Então, a perspectiva do dia da ira do Senhor, presente nos seus dias, que aconteceu, já se cumpriu, mas ele está falando também de realidades futuras, uma realidade vindoura, a ira de Deus vindoura, que um dia Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer justiça sobre a terra. Olha só os versículos 14 a 18, que diz assim: está perto
o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Densas trevas. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia. Olha só, trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, sem rumo, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas serão derramadas como pó, e a sua carne será espalhada como esterco, como cocô. Nem a prata nem ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sofonias está falando da proporção do juízo que virá sobre Judá. Será um dia tão terrível de calamidade. E por quê? O povo pensava, como falei nas outras exposições, e o povo imaginava que Deus não ia destruir o povo. Deus não ia destruir o templo, porque o povo era o povo escolhido, foi o povo separado, foi a nação que Deus separou dentre as nações, dentre os povos, para representar o seu nome perante os povos. E o povo jamais imaginou, ou imaginava, ou passava pela sua cabeça, a cabeça do rei, a cabeça das lideranças de Israel, lideranças religiosas, dos sacerdotes, dos escribas, que Deus iria destruir. Porque Deus não quebra aliança. E de fato, Deus nunca quebrou aliança com o seu povo. Foi o seu povo que quebrou aliança com ele. Foi o seu povo que desobedeceu. Foi o seu povo que praticou idolatria, que praticou a prostituição. Foi o seu povo que estava traindo o seu esposo com os outros deuses, oferecendo sacrifícios, adorando a Baal, a Moloque, a Dagon, a Asherá, a El, a todas as divindades, a Sol, a Lua, as estrelas, a astros. E por causa disso, Deus estava punindo. Então, a primeira coisa aqui, a primeira semelhança que você vai ver é entre Sofonias e Joel. Né? Esse status apocalíptico, quando você vê os profetas falando de sol se tornando em sangue, né? A lua se tornando em sangue. Isso não é literal, isso é uma linguagem poética para se falar e dizer de quão terrível dia será quando chegar esse evento. E essa realidade é tanto presente quanto futura. Presente para os seus dias, que é o dia de juízo, o dia do Senhor na Bíblia, ou o dia da ira do Senhor, é o dia de juízo, é o dia de justiça, é um dia que Deus vai cortar a palavra misericórdia, a palavra bondade, a palavra benignidade, a palavra mansidão. Deus vai vir com juízo, porque Deus dá tempo para se arrepender. Deus usa, como estava usando Sofonias, profetas para o povo se arrepender, para o povo voltar ao Senhor, para o povo abandonar os pecados. Deus estava dando a oportunidade daqueles homens cruéis, perversos, com corações endurecidos, se converterem, mas eles não queriam ouvir. Olha só, o versículo 15 fala assim: um dia de escuridão e de densas trevas, um dia de nevoeiro e de densas nuvens. Compare com Joel, capítulo 2, versículo 2, quando fala assim: um dia de escuridão e de densas trevas, um dia de nevoeiro e de densas nuvens. Olha a similaridade. Veja Sofonias, capítulo 1, versículo 16. Um dia de toque de trombeta e de grito.
Joel capítulo 2, versículo 1. Tocarão a trombeta em Sião e gritarão em meu santo monte. Essa expressão, tocar trombeta, o povo conhecia muito bem. Havia vários toques de trombeta em Israel. Havia o toque de trombeta para as festas solenes, como as 3 festas principais, que eram a festa da Páscoa, né? A festa dos tabernáculos, ou a festa de Pentecostes, tá? A festa também ali das cabanas. Tinha festas principais de Israel, né? Ou também aquela festa, o Yom Kippur, que era o dia do perdão, que está lá em Levítico 16, aonde o sacerdote oferecia um cordeiro por ele e pela sua família, e o segundo cordeiro ele oferecia para Deus perdoar o pecado de toda a nação. O dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Isso era evidente. Então, a trombeta era tocada para reunir todas as tribos de Israel. Havia o toque de trombeta para se ajuntar, o toque de trombeta para se espalhar, um toque para a convocação solene para a guerra. Quando o povo ia para a guerra, o povo era convocado, os soldados eram convocados a irem para a guerra lutar, guerrear, batalhar. E quando o profeta Sofonias fala de toque de trombeta aqui, esse toque de trombeta era o toque de juízo. Deus iria tocar a trombeta do juízo. Então Deus estava alertando, eu estou tocando a trombeta, porque eu virei com juízo, mostrando que Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus longânimo, é um Deus tardio em irar-se, mas é um Deus justo. Não é esse Deus calças frouxas, não é esse Deus afeminado, não é esse Deus com rostinho de mulher, né? Com aquele olhar de homossexual. Não, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que, quando ele fala, ele cumpre, e tudo tem limite. Se haver quebrantamento, se haver arrependimento, se haver quebrantamento de coração, Deus, ele perdoa. Deus, ele dá graça. Deus, ele traz misericórdia. Então, o profeta começa falando no versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Que dia é esse? O dia que Deus viria em juízo contra Judá. O dia que Deus viria em juízo contra o povo, porque estava pecando. Que o povo estava chafuscado na lama. Estava lameado com a lama do pecado. Isso, Josias já tinha começado as suas reformas, mas o povo não estava nem aí para as reformas espirituais de Josias. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. É que nem fel. É que nem fel. E nele clamarão até os poderosos. Até os poderosos irão pedir clemência. Até os poderosos irão pedir, Senhor, pare, que está doendo, está apertado, porque o Senhor está irado contra nós, porque essa indignação, Senhor, né? Nem os poderosos irão escapar. O seu dinheiro não irá livrá-los. Os seus seguranças, as suas câmeras de seguranças, os seus apartamentos, os seus muros altos, nada poderão ou nada irá poder fazê-los escapar desse dia da ira. Aquele dia será um dia de ira, será um dia de angústia, tribulação, destruição, escuridão, densas trevas. Ele está usando uma linguagem apocalíptica, como falei, está usando uma linguagem poética para dizer que o dia do Senhor não tarda, que o dia do Senhor não demora, que Deus é justo. Sofonias
está falando da justiça de Deus, que a mão de Deus vai pesar contra Judá, como também haverá um dia que Deus vai pesar a sua mão sobre o mundo, sobre os pecadores, sobre os desobedientes, sobre os arrogantes, sobre os soberbos, sobre os insolentes, sobre aqueles que pervertem a verdade em mentira, sobre aqueles que suprimem, que matam a verdade afogada, que não aceita a verdade, que preferem viver no erro e no pecado, como a geração do profeta viveu e estava vivendo em seus dias. 16. Dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Em outras palavras, tudo será destruído. Por mais forte que seja a cidade, tá? Por mais forte que seja, por mais altas que sejam as torres, vou destruir tudo. Vou demolir tudo. Vou acabar com tudo. Trarei angústia sobre as pessoas. Isso é Deus falando. E elas andarão como se estiverem cegas, sem rumo. Sem rumo. Perderão a estribeira. Perderão a visão. Não vão poder escapar. Ficarão perdidas. Porque pecaram contra mim. Aqui está a acusação. Porque Deus fará tudo isso. Porque Deus irá punir. Porque Deus vai trazer o juízo. Porque o povo pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas serão derramadas como pó. Meu Deus do céu. E a sua carne será espalhada como esterco, como cocô. Como se pegar cocô e espalhar. Assim Deus iria fazer. O sangue Deus iria fazer ser derramado como pó. E a carne dos mortos Deus ia espalhar como se fosse cocô, esterco. Nem prata nem ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará a destruição total repentina de todos os moradores da terra. Então, ele estava falando da realidade presente dos seus dias, que Judá seria destruída. Judá seria levado para o cativeiro pela Babilônia. Judá iria experimentar a ira de Deus. Judá, juntamente com seus habitantes, com seus príncipes, com as suas autoridades, iriam experimentar a ira de um Deus furioso, de um Deus que estava cansado de seus cultos e de seus pecados, de um Deus que estava esperando deles arrependimento, quebrantamento, que eles falassem: Senhor, nós pecamos, nós erramos, mas nós estamos aqui arrependidos. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. Mas essa reação não teve. Mesmo um rei bom, um rei temente a Deus, um rei que fez a vontade de Deus no trono, o povo estava mergulhado na idolatria, no politeísmo, adorando a vários deuses. E essa expressão aqui, esse dia de densas trevas, o dia de angústia, um dia de tribulação, virá também quando Cristo voltar, quando desencadear a grande tribulação, aonde o mundo experimentará, o mundo gritará de dor, porque Deus vai trazer justiça, juízo. Os 7 selos abrirão, as 7 taças, as 7 trombetas anunciarão, e as 7 trombetas irão anunciar, e as 7 taças irão derramar a ira de Deus. Não é que vai ter lá 7 anjos literalmente tocando. Não é que vai ter lá 7 anjos literalmente com 7 taças na mão. Mas a expressão 7 que aparece ali em Apocalipse está falando da totalidade do juízo de Deus que virá sobre o mundo impenitente, sobre os pecadores. No capítulo 6, João fala que os poderosos, os homens, tentarão se esconder nas cavernas, debaixo da terra, tentarão fugir daquele que está sentado no trono, o Todo-Poderoso, mas não vão poder fugir, porque o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor está marcado.
está decretado e vai acontecer. E você que está ouvindo essa palavra, se converta, assim como o profeta Sofonias falou para aqueles da sua geração, para se arrependerem, para se converterem e retornarem ao Senhor e voltarem ao Senhor. Eu estou aqui também falando, retornem para Deus, volte para Deus, porque esse dia da ira, o dia da ira vindoura é certa. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários. Deixe o seu like, não se esqueça, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Mais uma vez, graça e paz. Até as próximas exposições.